Então vamos lá, meu amigo. É possível a gente esclarecer essa diferença entre preconceito, racismo? Então, por favor, nos ajude. Vamos lá. Preconceito é uma forma da gente observar algo, né? E conceituá-lo sem conhecer de fato. Tá. Eu olho para algo e aí tem a ver com a nossa construção cerebral, né? Se para tudo na vida a gente for ter que racionalizar tudo, entender perfeitamente, a gente não viveria. A vida exige demais da gente. Então, por exemplo, se eu nunca tivesse visto esse microfone aqui, se eu não conhecesse esse microfone, eu ia olhar para isso daqui e eu ia falar assim, pô, o que é isso? O meu cérebro ia fazer uma conexão com alguma coisa que isso daqui se parece que tinha a ver com a minha realidade. Isso é um preconceito. Eu poderia olhar para isso daqui e pensar que isso daqui, de repente, sei lá, que é uma granada. Falo assim, pô, aquilo ali é uma granada? Assim? Assim, ali aberto. Não vou chegar perto daquilo ali não, só aquilo explode. É um preconceito, né? Então, a gente é preconceituoso. Qualquer pessoa que fala assim, eu não sou preconceituosa, é mentira. Porque nós, naturalmente, o ser humano naturalmente é preconceituoso. Talvez, por conhecimento, por estudo sobre algumas coisas, você não tenha mais preconceito sobre aquilo. Então, vocês talvez não tivessem mais preconceito em relação a isso, vocês já são da comunicação. Mas, de repente, o Vinícius, que saiu lá do buraco, do fim do mundo, e chegou aqui e nunca viu, e só, sei lá, estava vivendo somente da arte da guerra e dos materiais bélicos, eu estou imaginando que isso daqui é uma granada. Pronto, eu não tenho conhecimento sobre isso. A partir do momento que eu aprender, eu quebro esse meu preconceito. Porque é um preconceito. Não é um conceito de fato. Eu não conheço. Então, a gente faz isso o tempo todo. Com tudo na vida. Então, não tem como. Eu não sou mais preconceituoso em relação a tal tema. Por quê? Porque eu já estudei, porque eu já tenho conhecimento. Eu já lido bem com isso. Mas, na maioria das coisas, a gente é preconceituoso. Porque a gente não conhece todas as coisas do mundo. Certo. Então, preconceito é isso. É você olhar... né, e ter uma visão pré-concebida sobre aquilo, sem de fato conhecer. Então a gente vai ter preconceitos quando eu descubro uma religião de um outro. Como assim? Mas eles fazem assim, mas eles bebem tal coisa, mas eles já ajoelham desse jeito, mas eles rodam assim. E eu já falo, nossa, eu tô julgando, mas não conheço. Então é isso, preconceito, né? Discriminação, a gente também discrimina o tempo inteiro. Aquele exemplo que eu dei aqui. Você tá de vermelho. Certo. Eu tô de preto. Certo. Eu fiz uma discriminação. Você se sentiu incomodado com isso? Não. Eu também não. Agora, se eu falar assim, as pessoas que vestem jaqueta preta são muito mais lindas e mais inteligentes do que as pessoas que vestem camisa polo vermelha. Fala assim, ei Vinícius, de onde você tá tirando isso? Porque daí eu peguei, porque daí eu estabeleci um juízo de valor para algo que não tem juízo de valor aqui. Porque daí eu estou trazendo o quê? Um preconceito junto com justamente essa discriminação. Porque eu posso ter uma discriminação positiva, como uma ação afirmativa. A cota é uma discriminação positiva. Depois de muitos anos, né, de favorecimento para um grupo, eu passo a auxiliar aquele outro. Ou seja, eu estou fazendo uma outra discriminação mais positiva para auxiliar e permitir que aquele grupo acompanhe os outros e mantenha uma redução dessa desigualdade. Então, discriminação, a gente também discrimina o tempo todo. O céu tá azul hoje. O céu tá vermelho, lá no fundo. Eu fiz uma discriminação, mas não teve problema nenhum. Então as pessoas falam, fulano tá discriminando ele. Tá discriminando mesmo ou, né, agiu de forma preconceituosa? O que é? Sim. O preconceito, a discriminação? Né? E o bendito do racismo, o maldito do racismo, tem a ver com uma estrutura, né? Porque... a gente pode, às vezes, a gente está sendo só preconceituoso. E quando a gente fala de racismo, a gente está falando de uma estrutura que favorece determinados grupos em detrimento de outros. E o racismo, no Brasil, ele está relacionado com pessoas negras, ou de pele mais escura, como os indígenas, né? Mas o povo judeu, ele sofreu racismo, ele sofre racismo. Porque não tem a ver com a cor, tem a ver com uma ideia de raça.
Certo. O nazismo consideravam eles uma raça inferior. Se você olhasse lá na Alemanha, você não sabe quem é judeu e quem não é. A gente não sabe quem é judeu, porque judeu é uma cultura. Né? O judaísmo, que tem a ver com uma prática. Mas você não olha para a cara da pessoa e fala, é judeu. A gente não consegue fazer isso. Depois, por conta do grupo viver entre ele, algumas características até para quem é bem treinado consegue identificar. Mas, gente, a maioria das informações que a gente tinha, né, sobre os judeus tinha a ver com uma antropologia física que era ridícula, que falava do tamanho do nariz do judeu, do tamanho do cabelo. Isso é uma pseudociência, né? Então não tem nada a ver com isso. Então o povo judeu racializado também. Então não tem a ver com o negro. No Brasil, como é muito marcado a questão da escravidão, do processo de escravidão, né, a questão da submissão dos africanos, dos seus descendentes e dos indígenas, então está muito relacionado à cor da pele. Mas racismo é uma estrutura que favorece determinados grupos em detrimento de muitos outros. E aí são vantagens que vêm no âmbito da sociedade como organização, de fornecer melhores espaços, de fazer contratação, de moradia, de acesso a bens. Então tem a ver com isso. Quando você nasce numa estrutura e que ela favorece todo um outro grupo e você está nessa desvantagem, você está sofrendo o racismo, porque ele é estrutural. Então eu posso até dizer que eu nunca sofri racismo. Muitas pessoas falam assim, eu nunca sofri racismo, porque elas fazem uma relação do racismo com a injúria, com o xingamento, e não é isso. Porque as pessoas, por exemplo, num contexto, eu como uma pessoa negra, eu posso ser preconceituoso em relação a você. Você se enquadra como uma pessoa branca? Você se classifica como uma pessoa branca? Aí é aquela questão que a gente estava falando, lembra do lápis de cor? Viu, Vanessa? Você vai contar essa história aqui, com certeza você vai estar aqui nessa mesa aqui com a gente, né? A Vanessa, ela me fez refletir sobre isso. Quando você falou do lugar de fala, para mim é muito mais fácil a associação. E talvez isso para mim não seja tão perceptível de uma ofensa, porque eu tenho inúmeras referências. Mas quando a pessoa que está falando isso comigo, né, que você fala, você se sente ofendido, né, por isso, eu vou te falar que parece que fica até meio difícil eu me sentir ofendido. Né? O Vandy entrou até nessa questão aqui, a gente estava nos bastidores quando você deu o exemplo, né, Vandy? Você começa com as comparações, minha tonalidade de pele, né, não é tão, né, subjacente ao que a gente tem o conhecimento do racismo mesmo, né? É daí que a gente falou, né, do teu xará, o Vinícius Júnior, né, jogador do brasileiro do Real Madrid, que é a questão cultural que você está falando. Eu não me ofendo, assim, e eu não sei ao qual nível a pessoa chegaria para falar assim, sei lá, seu branquelo azedo. Então, mas você poderia se ofender com isso. Sim, óbvio. Porque isso é um ataque relacionado a uma raça, entendeu? Sim. Então, uma pessoa negra, ela pode sim ser preconceituosa, porque porque todo mundo é. Então ela pode atacar verbalmente uma pessoa branca, uma pessoa asiática, que a gente vai chamar, né, dentro da classificação do IBGE, do amarelo, que é o asiático. Mas ela não consegue ser racista, porque o racismo tem a ver com essa estrutura. Ela pode ser preconceituosa, ela pode ser separatista, ela pode não gostar, promover ofensas, mas ela não tem o poder da estrutura toda por trás dela para garantir que você esteja em desvantagem em relação a ela. Perfeito. Porque no processo, eu posso te humilhar, posso falar um monte para você, você está se sentindo extremamente magoado, você pode me processar, vai rolar isso, injúria, vai fazer tudo isso. Só que se a gente for num processo seletivo, a vantagem, por conta da estrutura, é que o olhar do entrevistador tem uma tendência a olhar melhor para aquele que tem uma imagem dentro da sociedade e que é muito melhor vista do que a imagem de um outro.
né, no caso do negro. Né? A mesma coisa um homem com uma mulher. Então, dentro desse contexto, né, o racismo, ele é essa estrutura. Que mesmo que você diga, nunca sofri, nunca ninguém olhou torto para mim porque eu não percebi, ou talvez não ligo, já superei isso, mas o racismo está funcionando. Porque a estrutura está justamente deixando essa pessoa em desvantagem. Eu acho que um exemplo clássico, eu acho que assim, emblemático, infelizmente emblemático, foi o que alguns meses atrás a gente teve da situação do rapaz, né, se eu não estou enganado, é professor, chama a polícia porque tinha um senhor que o atacou com uma faca, não sei se você acompanha esse caso. Foi no sul, né? Foi no sul, não sei se foi Paraná, Santa Catarina, foi algum cantinho ali, mas tem um senhor, tem uma discussão, o senhor ameaça esse rapaz com uma faca, esse rapaz é negro, esse rapaz chama a polícia e ele é preso. Primeiro momento, E a polícia quando chega, e aí tem a gravação da cena, né? A polícia quando chega, ela tem você nitidamente consegue perceber um tratamento com aquele senhor, um jeito de falar com aquele senhor que ainda continuava com a faca na mão, tá? Durante a filmagem todinha ele estava lá com a faca na mão. Tem um tratamento ali e tem um tratamento completamente diferente à pessoa negra que estava ali, junto da situação e que era a vítima da situação e que a vítima, no caso, depois foi presa. Exato. Né? Então, acho que quando a gente está falando de racismo, é um pouco isso. Exato. Então, assim, eu sou a vítima, mas eu sou visto como culpado, mesmo eu sendo a vítima. O professor Hélio Santos, ele fala que o Brasil ele tem uma estrutura que coloca a vítima no papel de réu, né? Culpado, né? Porque, na verdade, as pessoas, né, dos grupos minoritários negros, no caso o racismo nas pessoas negras, ela vai ter que fazer das tripas o coração para conseguir muitas vezes, no nítido ali, tava óbvio, porque as pessoas em volta, no entorno, estavam falando, não, foi ele, tava com a faca, acho que cortou um pouco, riscou um pouco do pescoço dele, e não era somente o cara com uma pessoa branca, né? Não era só o negro, a voz do negro contra o branco. Tinha toda uma população que estava em volta de pessoas brancas falando, não, é o outro. Mesmo assim, a polícia... Não quis saber. Uma escuta totalmente seletiva. Não, vamos levar você e... Sim, porque você se exaltou, você tá nervoso. Obviamente, né? Cara, a gente tem que rir pra não chorar, né, cara? Porque é desesperador, né? Aí, não sei se eu consegui aí, né? Não, perfeito. Preconceito, discriminação e o racismo, né? Porque eu dei esse exemplo porque algumas pessoas tendem a falar assim, não, mas isso é racismo ao contrário. Né? Racismo reverso, né? E não tem, porque é impossível você ter. Para ter um racismo reverso, a gente precisaria ter um processo contrário dos africanos terem ido para a Europa, sequestrado os europeus, não é? Sequestrado tudo, feito uma coisa só. Cá, né? Colocado eles num processo de 350 anos de escravidão e criar toda uma estrutura de desfavorecimento para eles. Aí sim poderia, né, um racismo. dizer, assim, agora é um racismo reverso, né, dentro daquela outra visão, mas caso contrário não tem. Mas eu gostei muito de uma coisa que você comentou, quando você estava comentando sobre discriminação. A discriminação em si é natural. A discriminação, o pré-conceito, né, você ter um julgamento pré-concebido de alguma coisa, você discriminar, você diferenciar, então é importante retomar a semântica e o sentido das palavras. Exato. Mas quando a discriminação tem um juízo de valor e ele é pejorativo, principalmente, aí a gente começa a ter um problema, que aí a gente começa a ter a desvalorização, né? Então eu tô indo pela linha certa, porque assim, aquela religião já, vou usar os termos aqui, mas macumbeiro, né? Então você já está diminuindo, porque primeiro que não é. Esse não é o termo da religião, né? Então você pode ser do candomblé, você pode ser da Umbanda, Quimbanda, etc. Então você já deu uma... Então aquelas pessoas que se vestem ou se portam dessa maneira, os macumbeiros, então eles já são menos pessoas do que você. Isso. Né? A pessoa que se veste de tal maneira, então a gente sabe, a polícia ela identifica muitas vezes pela vestimenta. Exato. Então aquele grupo que se veste daquele jeito, periférico. Então periférico já se pressupõe, pode ser um potencial assaltante. E aí, foi uma discussão que a gente fez uma vez na faculdade, passa um negro
vestido, ou um pardo, né? Pardo, preto, tanto faz, vestido, com roupas que dão características a vir de uma periferia, passa perto de você, se você parou para refletir, você vai ter um preconceito e você vai dar 2 passos para o lado, mas você já refletiu e falou, isso é besteira, vou voltar. Agora, se você não refletiu ainda, você imediatamente vai falar, vai trazer a bolsa, guardar o celular, e a pessoa está indo estudar, a pessoa está indo fazer o trabalho dela. Então, acho que é importante a gente deixar, já que vai ficar gravado isso daí, né, essa diferença. Ser preconceituoso é você não ter uma reflexão sobre os seus preconceitos. Exato, exato. Ser discriminatório é você colocar sobre juízo de valor sobre alguém onde você diminui aquela pessoa, aquela população, por ela ser quem é. Sim. Né? Sim. Então, cabe, certo, professor? Ótimo. Porque a gente tem os vieses, né? Os vieses estão aqui o tempo todo. A gente não tem como escapar deles. Sim. Então é justamente isso. A gente só quebra o preconceito. Quando a gente para, a gente reflete. Não, peraí. Não, por que eu fiz isso? Por que eu pensei dessa forma? E aí você balança e você questiona os vieses. Mas eles estão aí o tempo todo. Eles vão ficar e voam pro resto da vida, né? Não tem como.